Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, diz assim a palavra do Senhor. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Louvado seja Deus. Nós estamos indo numa sequência aqui já há algum tempo, né? Quando a gente resolve pregar um capítulo inteiro, a gente chega em determinadas passagens que são, às vezes, um tanto quanto incômodas e, às vezes, até difíceis de lidar. Quando a gente vai pregar versículos separados, aleatórios, é bom porque aquela passagem mais complicada a gente passa por cima e vai em frente, né? Mas aqui não, eu não posso me fugir, né, da responsabilidade, da sequência dos versículos que nós estávamos lendo. E aqui nós estamos, mais uma vez, naquele bloco onde Jesus começa a fazer uma interpretação espiritual, e não a visão que os fariseus e os intérpretes da lei têm. Porque há, na verdade, irmãos, uma grande diferença entre o que Deus quer dizer com a palavra dele e aquilo que eu acho que a Bíblia diz a respeito do que Deus disse. Então, o que acontecia? Né? Nós temos acompanhado nos últimos versículos. É que eles pegavam uma parte essencial e importante da lei e aí eles interpretavam da maneira deles. Aí Jesus dizia assim, olha, ouviste o que foi dito no passado? Eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus corrigia para eles a maneira que eles estavam interpretando errado. Sobre a lei do divórcio, né, existia na lei de Moisés, a questão relacionada ao divórcio. E não tinha como alguém fugir disso. Estava lá na lei. Não tinha como interpretar de uma forma diferente. Só o que acontece, irmãos? Aquilo que eu falei lá no princípio, né? As leis, elas existem e os homens tentam se beneficiar da lei. Como? Criando subterfúgios para a lei. Criando mecanismos que lhe beneficiem dessa lei. E aqui, sobre a questão do divórcio, era uma dessas. Então, Jesus, ele vai, na verdade, agora... depois de falar da questão do adultério, o que era o adultério, que a gente viu nas outras pregações? Que só era adultério quem fosse pego no ato do adultério. Aí Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo que adultério é quem imagina mal, é quem tem má intenção, é quem deseja, é quem cobiça. Aí todo mundo se achava, irmãos, está na lei. Se eu quiser deixar minha mulher, é só eu dar uma carta de divórcio, está na lei. Era fácil, né? É tão fácil quanto hoje. Hoje você faz online. Online, não precisa você ir nem no cartório. Você vai online, bota lá seus dados, tudo direitinho. Daqui a pouco chega lá a autorização para você se divorciar. Aí Jesus vai dizer assim, eu, porém, vos digo. Olha, a lei está dizendo que se você se divorciar, você dá carta de divórcio. Aí você já está fazendo, né, muita coisa, porque você está dando carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, ou seja, deixar a sua mulher, abandonar a sua mulher, a não ser por causa da fornicação, né? Aí, na tua Bíblia aí pode ser imoralidade, pode ser outro tipo de significado, né? Depende da tradução da Bíblia. Faz que ela cometa adultério e qualquer um que casar com aquela mulher que foi repudiada, que foi deixada e que recebeu uma carta de divórcio, comete também adultério com ela. Ou seja, Jesus ele vai aqui agora aprimorar o mandamento. Ele vai dizer, olha, não é de qualquer maneira, não é uma brincadeira. Vocês estão pensando que isso aqui é uma brincadeira? Isso não é uma brincadeira. Aí, irmãos, quando Jesus fala essa passagem, né? Quando Jesus fala isso aqui, ele está falando no Sermão do Monte. Então, ele está pregando. Quando Jesus está pregando aqui, falando o Sermão do Monte, ficou todo mundo caladinho. Ficou todo mundo coladinho. Mas lá em Mateus, lá na frente, capítulo 19, aí já foi diferente a situação. Aí eles já chegam até Jesus e vão perguntar sobre aquele assunto que Jesus havia falado no passado. Jesus disse que
Se alguém repudiar sua mulher e der carta de divórcio, ele adultera. E aquela pessoa que casar com a mulher que foi repudiada, também adultera. E a mulher que foi repudiada, adultera também. Ou seja, é uma bagunça total. Né? Aí, o que acontece, irmão? Capítulo 19, versículo 3. Então, chegando aos pés dele, os fariseus, ou seja, eles ouviram Jesus falar lá no sermão, né? Lá na pregação. Agora eles vêm agora de encontro a Jesus para falar olho no olho, testa a testa. Ele vai dizer, eles chegando aos pés de Jesus, os fariseus, tentando Jesus, disse-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto o que Deus juntou, não separe o homem. Disseram eles, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Jesus disse, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da fornicação ou imoralidade sexual, conforme a tradução, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Ou seja, Jesus repetiu o mesmo versículo que ele tinha dito antes, ele repete aqui. Só que a situação da pergunta foi outra. A Bíblia fala que eles tentando colocar Jesus numa cilada, chegam para Jesus e vão citar o quê? A lei. É permitido divorciar-se por qualquer motivo? Olha só a malícia, irmãos. Aí Jesus disse para eles, vocês não leram a Bíblia? Vocês não conhecem a palavra? Como foi no princípio, meus irmãos? Né? Parece que eu estou vendo Jesus pregando. Como é que foi no princípio? Como foi que Deus idealizou a família, o casamento? Por acaso Deus deixou essa brecha? Por acaso Deus disse que se não desse certo você podia arrumar? Não, Ele disse que você casa, você deixa seu pai e deixa sua mãe, e aí você vai se unir a uma mulher, e vocês vão ser apenas um, os dois serão uma só carne. Amém? Graças a Deus. Então no princípio não tinha essa história do divórcio. O divórcio, aí ele vai explicar. Depois que ele diz, mas Moisés mandou dar a carta de divórcio. Ele disse, não, mas Moisés mandou dar a carta de divórcio por causa da maldade do coração de vocês. Moisés não mandou carta de divórcio para melhorar a vida de vocês, não. Foi porque o coração de vocês era mau. O que estava acontecendo, irmãos? O que era que havia que fez com que Moisés instituísse algo que não era um plano primordial de Deus? Era porque o que acontecia? Os homens, né, sempre egoístas, maus, pecaminosos, eles estavam abandonando suas mulheres por qualquer coisa. Não gostava da mulher, mandava a mulher embora de casa. E naquela época, né, não era como hoje. A mulher tem trabalho, tem estudo, tem tudo. A mulher abandonada naquela época, a primeira coisa que toda a sociedade ia achar era que ela era uma adúltera. É que ela tinha um mau comportamento. É que ela era uma mulher imoral. É que ela era uma mulher difícil de conviver com alguém. É que ela era uma pessoa imprestável. Que ela era uma pessoa que não dava para viver com ninguém. Então, o que acontece? Vixe, essa daí já foi repudiada? Essa daí já foi abandonada? Essa daí já foi deixada? Será que ela aprontou? Será o que foi que houve? Então, eles começavam a colocar aquela mulher numa situação de total abandono. Nem mesmo os pais queriam receber uma mulher que foi abandonada pelo marido. Não queria receber os pais. Ela ficava à mercê.
muitas vezes, da miséria. Ela ficava à mercê, muitas vezes, do próprio adultério. Muitas abandonadas, mulheres abandonadas, elas iam ter que vender o próprio corpo no meretrício para poder sobreviver. Então Moisés, diante desse caos social, o que ele faz? Ele vai dizer, não, vamos regulamentar isso aqui. Se alguém quiser se separar da sua mulher, tem que dar a carta de divórcio. E dar carta de divórcio não era você ir em casa, chegar em casa e dizer assim, vou fazer aqui uma carta de divórcio para minha mulher. Escrever num papel e dar para ela, não. Não era assim, não. Tinha um tribunal. Tinha autoridades, juízes capacitados para julgar o caso, para saber se a pessoa era realmente digna de um divórcio ou não. Muitas vezes envolvia grandes somas de dinheiro, porque naquela época tinha a questão do dote. Então, às vezes, quando o camarada dizia assim, me arrependi de ter casado com a fulaninha, o que eu vou fazer? Vou acusar ela de que ela é imoral sexualmente, de que ela é uma pessoa imunda, de que ela é uma pessoa promíscua, de que ela é uma pessoa que eu não gosto, de que não dá para conviver com ela. O que eu faço? Eu vou acusá-la e vou ao tribunal dizer, olha, eu quero fazer aqui uma carta de divórcio, redigir aqui uma carta de divórcio para abandonar, repudiar, me divorciar dessa mulher. Aí a liderança, né, daquela comunidade ia dizer assim, não, mas espera aí, traga os testemunhos. A gente tem que ter o testemunho. Às vezes o divórcio, o homem acusava ela, casei, mas realmente ela... Olha o motivo, ela não era virgem não. Aí eu quero devolver essa mulher. Aí já imaginou? Aí o pai da noiva, né, tinha que devolver uma quantidade de dinheiro que tinha sido dado, né, porque era assim que a coisa funcionava antigamente, irmãos. Então tinha muitas repercussões. Então divorciar-se, mesmo na lei de Moisés, não era uma coisa banal e fácil. Dependendo da acusação que ele fizesse contra a mulher, aquela mulher poderia ser apedrejada. Já imaginou, irmãos? Não era uma brincadeira, porque se aquela mulher fosse acusada de um adultério e ele arrumasse 2 testemunhas falsas, aquela mulher ia ser apedrejada, às vezes inocentemente. Então não era uma coisa qualquer, não era uma coisa banal. Então a palavra, quando ela fala dessa questão aqui, que Jesus está dizendo, olha, mas no princípio não foi assim. Deus, Moisés mandou dar a carta de divórcio e repudiar a sua mulher por causa da dureza dos vossos corações, porque vocês estavam agindo mal, porque vocês estavam agindo tudo errado, vocês estavam armando ciladas contra a sua própria esposa. Havia pessoas que repudiavam a mulher porque a mulher, queimou a comida. Repudiava a mulher porque muitas vezes, bastava a mulher, falar mais alto dentro de casa, alguma coisa assim, e um vizinho ouvisse e dissesse assim, eu ouvi a sua mulher falando alto hoje pela manhã, o que foi que houve? Aí, se ele se sentisse envergonhado, ele já ia lá no tribunal e dizia, olha, a minha mulher está com indecência, a minha mulher está uma mulher esclerosada, ela fala alto, ela me envergonha diante dos vizinhos, então eu quero dar... Só bastava qualquer motivo. Então, quando Jesus disse qualquer motivo, era qualquer motivo mesmo. Era dessa forma que a coisa estava funcionando. Aí... Deus, na sua infinita graça e misericórdia, a palavra vai dizer que Moisés permitiu, para proteger essa situação que as mulheres estavam se colocando, permitiu da carta de divórcio, porque através da carta do divórcio vinha o quê? Vinha todo um processo. Então essa pessoa realmente tem direito a se divorciar, porque por causa disso, tudo direitinho. Ali naquela carta de divórcio constava ali o nome da pessoa, o nome do ex-marido, o nome dos pais, o nome dos sogros, né? Constava tudo direitinho, e constava dizendo, está se divorciando por motivo tal. Para quê? Para que futuramente, se aquela mulher quisesse casar, não tinha como ela esconder. Foi constatado que ela realmente tinha aquele problema. Com relação ao homem, a mulher não podia pedir carta de divórcio, mas ela podia ir no tribunal e alegar que o marido dela tinha vários problemas, né? E aí o tribunal ia julgar se aquele caso que ela estava apresentando, se tinha fundamento. Se tivesse, o tribunal obrigava o homem, não obrigava ela, porque o direito não era dela da carta de divórcio. O tribunal obrigava o homem
a redigir uma carta de divórcio para ela, porque ela não queria mais conviver com aquele homem, e aquele homem era culpado de alguma coisa. Por exemplo, se ele trabalhasse, digamos, vamos dar um exemplo aqui, que os judeus eram muito ligados à questão da imundícia, né? Se ele trabalhasse em alguma coisa que ele se tornasse imundo, estripando animais, ou então curtindo couros, alguma coisa que tivesse relação com imundícia, aí ele podia chegar, e a mulher podia chegar no tribunal e dizer, olha, eu não quero mais viver com esse homem, eu quero que ele me dê uma carta de divórcio. Ela não podia dar para ele não, mas ele podia dar para ela. Eu quero que ele me dê uma carta de divórcio, porque ele é imundo, ou então ele tem um problema lá, né, se ele é uma doença, está passando uma doença para mim. Então, o tribunal ia lá e dizia assim, olha, rapaz, faça uma carta de divórcio para essa mulher, que é melhor, você não tem como conviver com essa pessoa. E acontecia isso, né, no passado. Então, era uma forma, irmãos, de a lei proteger a situação que a mulher poderia ficar, que era uma mulher abandonada, ou uma mulher onde todo mundo achava que ela era uma mulher adúltera. Uma mulher que tinha traído o seu marido. Aí você pode perguntar, mas aí ela, nesse caso, ela não seria apedrejada? Sim, se ela tivesse testemunha, se aquele marido tivesse testemunha, ela seria apedrejada. Mas se não tivesse testemunha, às vezes o marido, ele evitava. Já que eu não tenho testemunho, não sei se a minha mulher me traiu ou não, eu vou só dar uma carta de divórcio para ela por qualquer motivo, menos esse, né? Às vezes a vergonha era tão grande, irmão, era tão vergonhoso para aquela sociedade, né? Que ele preferia não dizer que a mulher tinha traído ele. Diz, não, vou dizer que ela, sei lá, ela tem uma mancha feia no corpo, ou então ela é uma pessoa que não se asseia direito, então vou dar uma carta de divórcio por outro motivo, não pelo motivo da traição em si, entendeu? Parece que é o que ia acontecer com Maria, a mãe de Jesus, quando ela apareceu grávida, e foi dizer para José, a Bíblia diz que José, ocultamente, já tinha a intenção de deixá-la, já tinha a intenção de redigir ali uma carta de divórcio, porque o noivo naquele tempo já era considerado casado, não é como hoje, né? Apesar de que hoje também é quase a mesma coisa, mas vamos lá, é outra história. Então, então José diz assim, secretamente José intenta agora deixar Maria, porque o que José pensou, irmão? Vixe, a mulher está grávida, mas eu não vou expô-la, eu não vou expor a Maria nessa situação, ela diz que é pelo Espírito Santo, mas eu não sei, então na dúvida eu vou deixar ela, não vou acusar ela, vou apenas dizer que não quero mais casar com ela, dar uma carta para ela, e ela vai viver a vida dela. Porque se José tivesse dito, olha, minha mulher está grávida, e eu não tive relação com ela ainda, porque eu estou apenas noivo com ela, os noivos não podiam ter relação não, viu? Naquela época, não podia, nem pode hoje, irmão, o pessoal faz desobediência, mas aí, o que acontece? Ele dizia, aquela Maria teria sido apedrejada, então, para evitar um mal maior, José apenas secretamente foi lá e intentou. Por que ele não fez isso? Porque o anjo apareceu para ele, aí convenceu ele de que realmente ela estava grávida do Espírito Santo de Deus. Quem entendeu? Então o sentido era esse. A lei existia para proteger, muitas vezes, a reputação da mulher. Muitas vezes, o estado de miséria que ela ia ficar quando acontecesse um divórcio. Então, o divórcio, mesmo na época de Moisés, não era uma coisa banal que se dava de qualquer maneira. E o que eles dizem é realmente algo premeditado. E eles dizem, né, no caso aqui de Mateus 19, 3, ele diz, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Né? Aí Jesus disse, não é por qualquer motivo não, é a mesma coisa que eu falei na pregação passada, é só se for por causa do adultério, é só se for por causa da fornicação, é só se for por causa de imoralidade sexual. Se for por motivo banal, por motivo qualquer, porque você não gosta mais dela, ou porque você acha isso, ou porque porque tem o ciúme, né, irmão? Tem o ciúme. A maioria dos casais se separam, não é porque há traição, é porque há ciúmes. Aí a pessoa cria na cabeça, vixe, acho que minha esposa está me traindo, acho que está me traindo.
Acho que ela está me traindo. Aí fica aquilo na cabeça. Aí começa a brigar, começa a discórdia, começa a confusão, começa a briga, começa a intriga, começa um querendo, um pega no pé do outro, e aquela coisa. Não houve adultério ali. Pode até que não tenha havido. Mas é um mal que causa um mal pior ainda. Então, quando o homem se sentir desconfiado, ele ia lá. E antes de que se provasse que a mulher adulterou ou não, que era uma coisa muito difícil de conseguir, né? Como eu já falei aqui, quem vai adulterar não vai para uma praça, né? Vai se esconder em algum canto. Então era difícil pegar realmente uma pessoa em adultério. Mas pegava, vez por outra, né? Muito difícil, mas pegava. Aí Jesus disse, não é por qualquer motivo não. É se você tiver testemunha de que a sua mulher saiu com outro homem. Tem testemunha? Né? Fosse hoje, tinha as fotos aí, tudo direitinho. Naquela época não, tinha que ter pessoas. Eu vi, eu peguei, os dois estavam lá, sem roupa. Foi. Ah, então pronto, vamos levar para o tribunal. Não era na mesma hora chegar e apedrejar não, irmão. Aquilo que eles fizeram com Jesus, com aquela mulher lá, era tudo ilegal ali. Aquela mulher que foi pega, né, que eles disseram que foi pega em adultério, e jogaram aos pés de Jesus. Está aí, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, o que é que a gente faz com ela? É tudo legal. Não tinha um processo legal aquilo ali. Existia, os judeus, né, eles tinham uma lei formal, tinha autoridades que julgavam essas coisas. Não era chegar no meio da rua e dizer assim, faça, aí os outros começam. Não era dessa forma. Então eles estavam colocando ali uma cilada para Jesus. E aí Jesus, irmão, ele vai colocar aqui as questões como realmente são, né? Então, a respeito do divórcio, é algo difícil. Porque as realidades são outras, né? As culturas são outras. As pessoas interpretam cada um de um jeito, cada igreja interpreta de um jeito, cada um interpreta. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe. Eu vou apenas expor aqui os versículos que tem sobre o assunto. Amém? Então, Jesus disse qual era a situação. Todo mundo entendeu qual é a situação. Qual é a situação que é permitido divórcio? Em caso de imoralidade sexual, adultério, fornicação, depende da tradução da tua Bíblia. Amém? Graças a Deus. Essa era a questão. Jesus mostra para eles que, mais uma vez, a interpretação deles está deficitária. Mais uma vez, eles pegaram a Bíblia e distorceram a lei lá que Moisés explicou, que é lá em Deuteronômio capítulo 24. Depois, se você quiser, pode ler. Deuteronômio 24 tem lá, a lei do divórcio, como é que era. E eles distorcem para benefício próprio. Eles distorcem para colocar uma situação terrível na comunidade que eles vivem, né? Então, eles são homens maus, homens de coração mau, que tendem a prejudicar os outros em prol do seu bel prazer. Eles não querem saber como vai ser a vida daquela mulher, como vai ser a vida dos filhos daquela mulher, como vai ser a vida dos pais daquela mulher perante a comunidade, perante a sinagoga. Eles não querem saber disso não, irmãos. O homem é mau, ele é cruel, então ele vai por esse caminho. E é isso que Jesus está dizendo aqui, que no princípio não foi assim. Então, existe aqui o que nós podemos tirar dessas lições, né? É que Jesus ele vai dizer que o que prevalece é a lei de Deus e não a interpretação do homem. Amém? Eles estavam interpretando a lei. Aí Jesus disse, não, mas o que prevalece não é a sua interpretação da lei. É a intenção de Deus. Qual era a intenção de Deus? Aí você vai lá para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 5. A intenção de Deus é que Jesus repete aqui. Não, no princípio não foi assim. Deus fez macho e fêmea, amém? E disse, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. E assim não serão mais dois. Não serão mais dois, serão uma só carne. E aquilo que Deus juntou, o homem não separe. O homem separa? Separa, porque é desobediente. Por que há divórcio hoje? Desobediência, irmão. É desobediência. Deus não planejou o divórcio, não. Ele criou uma cláusula para tentar tirar as mulheres ou as pessoas que estavam numa situação deplorável, de vergonha e de desprezo. Ele criou, por amor, as pessoas que estavam numa situação terrível. Mas no plano de Deus não era esse. O plano de Deus era que o homem
se unisse a uma mulher e ficasse com ela até o fim. Então, quando eles vêm com a cilada, mas Moisés não mandou? Aí Jesus vai dizer, não, mas é por causa da dureza do coração de vocês. É porque vocês tramam. É porque vocês enjoam de uma pessoa e querem pegar outra. Parece que Jesus está pregando aqui para o século 21, irmãos. Porque as pessoas estão brincando com o casamento hoje em dia. Estão brincando de casar e divorciar. Você não está na pizzaria não, meu irmão, que você troca de sabor toda hora só para experimentar, não. Você não está numa loja de trocar de roupa, de sapato, não, pelo amor de Deus. Será que as pessoas não temem a Deus? O propósito de Deus, o alvo de Deus para o casamento é algo tão santo que a palavra de Deus diz que você se torna um com a pessoa. E Paulo vai atestar isso lá em Coríntios, quando ele diz que quem adultera, que quem tem relações com a meretriz, se torna um com ela também. Olha que absurdo, que coisa terrível. Olha que coisa que a gente deve pensar, antes de você pensar em acabar seu casamento, antes de você pensar em partir para outra, em começar tudo de novo e ser feliz, pense que você está deixando um mandamento de Deus, não foi de Moisés, não foi interpretação, não foi nada disso não, psicólogo, nem terapeuta, nem nada disso não, irmão. Esse povo, essa modernidade que está hoje aí, está todos em rebeldia contra Deus. Todos em rebeldia contra a intenção primordial de Deus, princípio de Deus. Quando ele quis que o homem se unisse a uma mulher e ali fossem os dois uma só carne. Então, com relação ao casamento, nós vemos Jesus aqui dizer que ele é indissolúvel. Amém? O casamento é indissolúvel. Ah, pastor, mas já acabou, já estou no outro e tal, não sei o que, e da agora? Será que a pessoa vai continuar, irmãos? Vai continuar vivendo essa ilusão, aonde quando a palavra de Deus diz que o casamento, ele é indissolúvel. Paulo vai dizer, sabe onde? Lá em Romanos, falo aos que sabem a lei. Está falando para os ímpios não, está falando para os que sabem a lei. Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Nós estamos sobre uma lei. Qual lei? Lei dos homens? Não, a lei de Deus. A primeira é a lei de Deus. Amém? Próximo, versículo 2. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei. Será que era a lei lá que dava o divórcio? Não, a lei de Deus, que diz que é uma só carne. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Claro, um morreu, o outro está livre. Amém? E por último, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. O marido está vivo? Se for de outro marido, é adúltera. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Ou seja, aqui é a primeira situação que a pessoa pode casar de novo. Ou seja, quem está no segundo casamento aí, que o marido já morreu, não tem problema não. Quem está no segundo casamento aí e a mulher já morreu, não tem problema não. É o que a gente chama de viúvo. Amém? Viúvo. É a primeira situação. A primeira não, a segunda. Porque a primeira qual é? Jesus que disse, né? Se divorciar por causa da infidelidade. Aí tem direito a casar de novo. Ou seja, existem duas situações onde as pessoas casam de novo na Bíblia. Duas. Aqui Jesus diz que é aquele que se divorciou por causa da infidelidade conjugal. Foi infiel, foi adúltero, foi não sei o quê, pronto. Aí o outro tem direito a casar com outra pessoa, porque ali foi quebrado o laço, né? Os dois deixaram de ser um só, né? O homem e a mulher era um só. Aí um saiu e foi ser um só com a meretriz, por exemplo. Então deixou de ser um só ali. É isso que Jesus está dizendo. Agora Paulo está dizendo que quando um morre, também a lei é quebrada. Quando um morre, a lei é quebrada. Então veja que o casamento só tem essas duas previsões bíblicas e de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, aquela que Jesus falou, e segunda, essa que Paulo está falando aqui aos romanos. Você não pode brincar com essas coisas, que é uma coisa séria. Que antes da lei existir, já existia no coração de Deus um mandamento.
O homem deixe seu pai e sua mãe e se una à sua mulher e viva até morrer. Pronto. Aí você pode falar, pastor, mas você não sabe como foi a minha vida. Cada caso, irmãos, tem uma história. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma desculpa. E era assim que a vida ia sendo levada na época de Jesus. E é assim que a vida é levada hoje. Cada um tem um motivo, né? E aí, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Não vai ser um pastor, não vai ser uma pessoa que vai lhe absorver. A absorvição não vem da Bíblia, no sentido de que você vai encontrar uma brecha além dessas duas que eu encontrei. Além dessas duas que a Bíblia falou aqui. Pastor, mas você não sabe dos casos do homem que bate em mulher, do homem que chega todo dia bêbado em casa. Você não sabe do caso. Eu sei. A Bíblia, ela simplesmente restringiu, pela seriedade que é o casamento, a duas situações. E os outros casos, aí é com você e Deus. É com você e Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a pessoa vai levar a coisa na brincadeira, vai levar a coisa relativizando. Se a pessoa se você não olhar para a Bíblia com essa seriedade aqui, se você não olhar para a Bíblia com essa seriedade que ela tem, as pessoas vão achar que estão brincando de casar e descasar. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, ou é? É não, que Jesus está reprovando eles. Eles mesmos chegam com a resposta, eles chegam com o argumento mostrando a realidade que estava acontecendo na sua época. Ei, Jesus, o pessoal aqui na nossa época está casando e descasando por qualquer motivo. Isso é certo? Eles estavam fazendo isso. Olha aí, irmãos. Porque eles queriam que Jesus ou apoiasse eles, ou fosse contra. Se fosse contra, ia a multidão todinha contra Jesus. Ou seja, quem estava errado, né? Porque a partir do momento que você mostra o erro das pessoas, e a grande multidão das pessoas hoje não gosta da palavra nesse sentido, justamente por isso, porque as pessoas querem viver a liberdade, né? Eu perdi o amor pela minha esposa. Eu acho que não sei o quê. Lá no meu trabalho tem uma jovem, uma moça, não sei o quê, que ela é tão legal, ela é tão amorosa, ela é tão não sei o quê, e as pessoas vão dando características e começam a comparar. Minha esposa é briguenta, a minha esposa não sei o quê. E aí já imaginou, irmãos? A sociedade viraria o que está virando hoje, um caos, a destruição das famílias. A destruição total das famílias. Aí você pode perguntar, pastor, e os que já se divorciaram? Irmãos, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer o que a Bíblia diz, eu não quero dizer o que eu acho, porque o que eu acho, cada caso eu vou ter que analisar e eu não sou um tribunal para ver quem está com a razão, quem está com a culpa, porque é assim, você já viu quando é que um casal está separando? Você conversa com um, a culpa é toda do outro. Você conversa com o outro, a culpa é toda, é ou não é? Sempre assim. Não tem aquele casal que separa e diz assim, não, mas olha, a culpa foi minha. É difícil, tem, mas é difícil. A culpa foi minha, eu errei, eu fiz isso, é difícil. A maioria diz logo, não, a culpa é do fulano, porque fulano é assim, aí vai conversar com ela. Aí ela diz, não, a culpa é do fulano, porque o fulano é assim, 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 assim. Tá. Mas nós estamos numa sociedade hoje onde as pessoas, elas estão brincando com esse mandamento de Deus. Estão brincando com esse mandamento de Deus. Pastor, e tem salvação para essas pessoas? Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Em nenhum momento a palavra de Deus tocou no assunto da salvação deles. Nesses versículos que nós lemos. Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 7 vai dizer a mesma coisa. Vai dizer que não deve separar, vai dizer que deve perdoar, vai dizer que deve se reconciliar. Ele vai dar a instrução certa a respeito do casamento. E quando há briga, quando há não sei o quê, meu amigo, para de brigar. Quando há mágoas, quando há feridas, quando há não sei o quê, se perdoem, se abracem, se amem, orem junto. Pastor, e a salvação? Eu só sei de uma coisa, tem um pecado na Bíblia, tem um pecado na Bíblia que não tem perdão. E os outros? Aí os outros é você e Deus. Eu só conheço um, se tem outros, os irmãos me mostrem, né? Não custa nada você abrir a Bíblia e me mostrar, porque ninguém conhece tudo.
um pecado na Bíblia que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Blasfemou contra o Espírito Santo, aí não tem jeito não. Mas para os adúlteros, tem jeito. Para os fornicadores, tem jeito. Para os ladrões, tem jeito. Para os estupradores, tem jeito. Para os genocidas, tem jeito. Para os ébrios, para os alcoólatras, tem jeito. Para os afeminados, para os homossexuais, tem jeito. Para quem vive enganando os outros, tem jeito. Para quem é uma farsa, que não, de crente não tem nada, tá? É um lobo vestido de ovelha, tem jeito. É se arrepender, meu irmão. Agora não dá para você chegar diante de Deus e achar que não aconteceu nada na sua vida. Você está no segundo, no terceiro casamento e achar que não foi pecado, que não foi errado, que você não adulterou, que você não errou, que você não quebrou a lei de Deus. Aí não dá, meu irmão. Você tem que chegar diante de Deus, se prostrar e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu fui contra o teu mandamento. O teu mandamento diz que o Senhor odeia o divórcio e eu me divorciei. Então, Senhor, tem misericórdia de mim, que assim como um ladrão precisa de misericórdia, um prostituto precisa de misericórdia, um adulto precisa de misericórdia. E se você não se colocar clamando a misericórdia de Deus, nem o falso, nem o mentiroso, nem o ladrão, nem o hipócrita, nenhum vai chegar e ver Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui é para você levar a sério. Então, os solteiros, pense bem antes de casar. Porque se você casar e se separar, Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 7, fique solteiro. Fique, não se junte mais não. Porque se você se juntar, você vai adulterar. Então pense. Eu estou casado, não estou aguentando mais meu casamento, não sei o quê. Eu estou para chutar o pau da barraca, não sei o quê. Então, pense bem, irmão, porque se você, a não ser que você separe ali amigavelmente, tudo tranquilo, como dois crentes civilizados, e vamos cada um para um lado, e vai viver sozinho. Mas eu me engracei agora por um amor, por uma pessoa ali, e é linda, é maravilhosa, não sei o quê. É adultério. Ou então fica lá na torcida: se ela adulterar, aí eu estou livre. Se ela adulterar, eu estou livre. Vai chegar esse dia. Não é assim que funciona não, irmão. Não é dessa forma não. Porque não é para separar. Depois de estar separado, quem adulterar, adulterar. Quem não adulterou, não adulterou. É assim. A Bíblia manda não separar. Não separe o homem, aquilo que Deus uniu. Ainda tem os espertos que dizem assim: não, mas meu casamento quem uniu não foi Deus não. Foi Deus não, foi Satanás. A Bíblia não tem essa margem, irmão. A partir do momento que você se une os dois corpos, se une os dois, se junta os dois se tornam uma só carne diante de Deus. E quando uma dessas duas carnes sair para outra carne, o adultério é consumado. Quem entendeu, diga amém. Então, você que é casado, pense antes de pensar em divórcio. Para você não correr o risco, igual como essas pessoas aqui estavam correndo, de não ser colocado diante de Deus como adúltero. Né? É assim que a gente tem que fazer com todo e qualquer pecado, meu irmão. Estou falando hoje porque chegou nesse versículo aqui. Mas eu já falei aqui sobre as riquezas, ou não falei? Falei aqui sobre a questão até das ofertas, ou não falei? Chegou no versículo dos divórcios, vai ter que ouvir sobre o divórcio, é a Bíblia. Então, não é brincadeira. Casar não é brincadeira. Está casado, se separar não é brincadeira. Está divorciado no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no 10º. Isso não é brincadeira. Se ajeita com Deus. Não pensa que isso aí vai passar batido, não. Ou você se arrepende, ou você vai com esse pecado aí para o inferno. Como qualquer outro pecado. E aqui eu não quero dizer que esse pecado é um pecado especial, como muitos... isso aqui é um pecado diferenciado, esse é um pecado que não sei o quê. Não, só tem um pecado que é diferenciado, já disse, repetir e vou repetir de novo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Os outros é tudo a mesma coisa. Pecado que não houver arrependimento, que não houver mudança de comportamento, que não houver mudança de pensamento, que o coração não se converter, não se quebrantar, não reconhecer o seu erro, pecado sem perdão é pecado que vai levar para o inferno. Pode ler lá em Hebreus. Então não quero aqui estigmatizar nenhum divorciado. Não, só quero que você entenda o seu erro.
Assim como não quero estigmatizar nenhum irmão que mente. Não, reconheça o seu erro. Como não quero também estigmatizar e colocar no inferno nenhum irmão que não paga as suas contas. Não, você é um caloteiro, você é um ladrão, mas reconheça o seu erro. Para poder Deus fazer a obra na sua vida. Obra de quê? De redenção. Porque todos nós estamos em falha diante de Deus, de uma forma ou de outra. Eu sou casado, nunca me divorciei, graças a Deus. Será que eu não tenho nenhum pecado? Eu preciso me arrepender dos meus pecados, seja eles quais forem. E aí eu digo hoje para você, agora existe uma grande diferença com relação a esse pecado, é a pessoa planejar que vai pecar. Aí o cara já casa pensando assim, se não der certo eu arrumo outra. Aí é um pecado em dobro, é ou não é, irmãos? É porque ele já está indo com a má intenção. Ou então um camarada, como que a Bíblia reprova aqui, né? Ou que a Bíblia fala lá em Malaquias, acho que é capítulo 2, irmãos, os caras, quando a mulher já estava mais velhinha, né? Aí eles pegavam uma bem novinha. Olha a injustiça, irmão. Aí Deus diz, eu odeio o que vocês estão fazendo. Deus odeia essas atitudes injustas. A palavra de Deus vai dizer lá, que aquilo é uma violência, o que eles estão fazendo. Temos que terminar em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas a palavra de Deus diz que nós não podemos banalizar aquilo que é o plano de Deus. As pessoas estão querendo distorcer como é feito o casamento. Homem com homem, mulher com mulher, não sei o que. Não. É um homem e uma mulher. Estão querendo distorcer o casamento. Segundo, terceiro, quarto casamento. Não. Um só casamento. Uma só carne. Até a morte separar. Amém, Jesus? Estão querendo criar um monte de teoria, porque tem um cara que é especialista em dar palestra para casais, e ele diz o quê? Não, eu vou na Bíblia. Se você me mostrar, agora eu faço que nem Lutero, né? Se você me mostrar pela Bíblia, eu mudo. Não tem problema não, irmão. Ah, pastor, mas isso aqui é outro tempo. Está na Bíblia. Né? Vamos para a palavra e obedecer a palavra. E naquilo que a gente já errou, se você já errou no passado, naquilo que a gente já errou, pode ser que não tenha errado nesse sentido ainda. Né? E espero que nunca erre em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Mas se você já errou no passado, não trate isso com qualquer coisa, não. Trate não, irmão. Não, mas eu vi uma pregação dizendo que... Não, você tem que tratar como pecado, que a Bíblia chama de pecado. E a Bíblia diz que Deus odeia esse tipo de pecado. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos a tua misericórdia e a tua bênção. Que o Senhor tenha misericórdia dessa sociedade podre, Senhor. Desses pensamentos todos deturpados, que tem destruído a família, o projeto, o propósito de Deus. Tem causado, Senhor, filhos rebeldes, tem causado, Senhor, famílias destruídas, tem colocado pessoas, Senhor, na marginalidade. Muitos casamentos têm sido destruídos e têm levado pessoas a viver uma vida no adultério por causa da desobediência de um. É o que diz a tua palavra. Por causa que vocês estão dando carta de divórcio às suas mulheres, estão fazendo delas adúlteras, porque elas vão casar com outro. E a partir do momento que ela casa com outro, é um adúltero. É um adultério que está sendo cometido. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Converte os corações, meu Deus. Converte, Senhor, essas mentalidades que na verdade não saíram do teu coração, não saíram da tua mente, não saíram do teu propósito, não saíram da tua vontade, não saíram dos teus mandamentos santos, porque os teus mandamentos são perfeitos, são bons, são louváveis. É o melhor que o Senhor tem para a vida humana, meu Deus. É a forma como o Senhor quer que o homem viva. As outras formas, os outros modelos, as outras artimanhas que o homem cria, meu Pai, só dá problema, só traz dificuldade, só traz divisão, só traz intriga, só traz ódio, só traz derrota na vida do lar, na vida da família, meu Deus, só traz problema, meu Deus, porque o homem tem um coração mau, o homem tem um coração rebelde, e essa rebeldia leva ele a uma vida sacrificante, a uma vida espinhosa. A tua palavra diz que a vida do rebelde é completa de espinhos, Senhor, e é assim aquele homem que quer viver
viver na desobediência, quer fazer, meu Pai, pouco caso dos teus mandamentos, quer viver de qualquer forma, quer viver te desobedecendo, quer viver dando desculpas, quer viver, meu Deus, querendo mudar aquilo que o Senhor determinou desde o princípio. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua igreja não arrede o pé, que a tua igreja, meu Deus, seja um baluarte, que a tua igreja seja um estandarte, Senhor, que leva a palavra em prol, meu Deus, do casamento bíblico, Senhor, do casamento, não do casamento social, não do casamento que as pessoas tentam propor hoje, não da forma como as pessoas querem viver hoje, tentando relativizar, tentando dar pouco caso, dar pouco crédito àquilo que o Senhor determinou, mas ao modelo bíblico, meu Pai, que é aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida de todos os casais aqui, para a vida daqueles jovens que um dia pretendem se casar, que eles se inspirem na tua palavra e digam: Senhor, ou eu faço a tua vontade, ou então não me casarei. Senhor, eu quero cumprir a tua vontade até o fim, meu Deus, por mais difícil que seja. E começa, você, meu irmão, que está com problema no seu casamento, dobra o teu joelho, é propósito de Deus restaurar teu casamento. Ah, meu irmão, minha irmã, você que está aí sofrendo, você que está aí padecendo, é propósito de Deus fazer do teu casamento uma bênção de Deus. Ele não quer a destruição, Ele não quer a separação, Ele não quer a ruptura da tua aliança, Ele quer a renovação, Ele quer a restauração. Deus quer que o propósito dEle, a vontade dEle, o desejo dEle se cumpra na sua vida. Então clame a Deus, ore a Deus, busque a Deus, leia a palavra e diga: Senhor, a tua palavra diz que o homem não deve separar aquilo que Deus uniu. Então, meu Deus, eu não quero me separar, o meu coração pede, as minhas atitudes pedem para que eu me separe, para que eu desista, para que eu abandone tudo, mas eu quero viver a tua vontade, eu quero viver aquilo que é o teu propósito, Senhor. Então abençoa, meu Deus, a tua igreja nesses dias, onde as pessoas, meu Deus, têm sofrido e têm se colocado em sofrimentos sem fim. Coloca, Senhor, nesses dias o temor do Senhor, para que eles vivam vidas felizes, que eles vivam, Senhor, vidas alegres na tua presença, que eles vivam, meu Pai, a posteridade, que eles possam ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e que eles possam ver que a sua família é uma família abençoada por Deus. Aleluia. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, renova os corações, aqueles que estão feridos, aqueles que estão desanimados, aqueles que já erraram tanto no passado, Senhor. Coloca propósito no coração deles, para eles acertarem daqui para frente, para eles viverem a tua verdade daqui para frente, para eles viverem uma nova vida em Cristo, em obediência à tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor repreenda, Senhor, todo espírito de divisão, de contenda, todo espírito de separação. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Pai. Coloca o temor no coração, coloca arrependimento, coloca perdão nas almas magoadas, naqueles que estão, meu Deus, com feridas profundas por causa, muitas vezes, dos maus comportamentos do seu cônjuge. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo possa fazer a obra. Que não seja o homem, mas seja o teu Espírito Santo a fazer a obra, em nome de Jesus. Meu Deus, nós clamamos pelas famílias da tua igreja, nós clamamos pelos casamentos da tua igreja, nós clamamos por essa pessoa, Pai, que tem um passado negro, que tem um passado de derrota. Nós clamamos, Pai, para que o futuro dela seja maravilhoso na tua presença, que ela possa, em nome de Jesus, se arrepender do seu mal, do seu pecado, mas possa viver agora em santidade para Cristo Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria a este jovem, a esta jovem, a esse namorado, a esse noivo, dá sabedoria, meu Pai. Coloca no coração deles o desejo de obedecer a tua palavra, não aos seus apetites carnais. Coloca a eles o desejo de viver, meu Pai, em obediência à tua palavra, e não os desejos do seu coração que são enganosos. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, para que tenha esta igreja, para que tenha, meu Deus, a tua igreja, para que tenha, meu Deus, nessa sociedade, famílias que são exemplos, famílias bíblicas, famílias, meu Pai, que são abençoadas por Deus na sua família, na sua casa, no seu matrimônio, na criação dos seus filhos, na sua posteridade, em todos os momentos, em todas as áreas da sua vida, que ele seja abençoado, meu Pai, em nome de Jesus. É o que nós pedimos no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que assim seja.
Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.